Não estamos prontos para nos despedir. E se tem algo que marcou 2020 e 2021, foi um ciclo de grandes despedidas. Como é que a Raquel vivenciou ao se despedir de seu esposo Drummond, vítima de Covid? No programa de hoje, você vai ver uma história de um bom motivo para viver. 2020 e 2021 marcaram realmente um tempo de muitas despedidas. E como fazê-las se nós não fomos preparados para poder dizer adeus? É sobre isso que nós vamos conversar hoje com Guilherme Fenelon, nosso parceiro, querido amigo. Muito bom receber aqui você mais uma vez. Obrigado, Thalita. Dr. Lucas Farnese. Obrigado por mais um programa aí. Com você que está aí em casa nos acompanhando ou onde você estiver assistindo agora, seja pelo canal no YouTube ou seja pela TV Rede Super. E também com Raquel, que eu gostaria de incluir nessa conversa com o primeiro depoimento dela. Vamos conferir? A gente tomou a vacina no dia 4 de agosto. No dia 7 de agosto, a gente tomou a primeira dose, e no dia 7 de agosto, a gente começou, eu e ele, com uma dor no corpo, junto à noite mesmo. Ele reclamou, nossa, eu tô com uma dor no corpo. Aí eu falei, menino, eu também. Aí quando foi no dia 8 de agosto de 2021, né, pela manhã, eu amanheci sem olfato, sem paladar. E ele também, a mesma coisa, sem olfato, sem paladar. E no dia 9 a gente ficou bem mal, dor no corpo, sintoma de gripe mesmo e tal. E fomos no médico, né? A gente foi no médico, recebeu o pedido de exame para fazer teste e tal e tudo. E, enfim, falou para esperar uns 3 dias dos sintomas, deu a medicação, começamos a tomar. No dia 12 deu positivo o nosso teste e o Dru foi piorando, eu também estava bem mal, nós dois a gente estava bem mal. E foi piorando, ficando sem se alimentar, fraco e tal. E no dia 14 de agosto, a gente foi para o hospital, porque ele estava bem fraco e tal. E aí foi quando a saturação dele estava bem baixa e eles precisaram internar ele. Ainda fiquei com ele até umas 10h30 da noite. Lá no hospital foi quando ele foi para o CTI, né? Ele saiu direto e foi para o CTI, eu não pude mais ficar com ele. Isso foi no dia 14, no sábado. Aí na segunda-feira ele foi entubado, né? Dia 16. E foi muito difícil, muito difícil, muito difícil. O hospital deixava a gente visitar, mas era aquela situação, né? Não estava consciente, estava entubado, essas coisas assim. E teve que entrar em ECMO, fomos tentando de tudo, né? E foi muito sobrenatural, porque o corpo de Cristo se uniu de uma forma linda que eu nunca vi para levantar o valor, porque não era custeado pelo nosso plano de saúde. Mas em 4 horas a gente levantou um dinheiro muito grande para pagar uma semana de tratamento para ele. E apresentou melhora, mas logo em seguida apresentava piora. Então, assim, foi rápido, não foi um negócio tão rápido, mas também não foi muito assim, melhor e tal. Ele dia 14 ele internou, dia 16 ele entubou e dia 31 de agosto ele faleceu. A pandemia, ela trouxe esse caráter muito coletivo, né? Porque devido à proporção de tudo que aconteceu, a gente... nessa vivência aí de uma coisa global, como foi, e a gente trabalhando como foi, porque a gente está tratando ali sobre o ápice, né, de 2020 e 2021. Então, foram muitas histórias parecidas com essa que a Raquel descreveu, né? E o luto, de alguma maneira, ele começa nesse processo de uma internação grave como essa, de CTI e aquela coisa toda, e o distanciamento, a gente não poder acompanhar tanto as pessoas que a gente ama. Thalita, realmente o luto começa quando nós perdemos toda a expectativa daquilo que está por vir e aquela compreensão que nós temos de algo que é completamente inesperado para nós, instala de uma maneira muito forte na nossa subjetividade, no nosso psiquismo. Tudo aquilo que eu entendia
como pressuposto de controle que eu tinha, ele desaparece. O processo de luto se instala quando eu vou deparar com uma situação que para mim é nova, inédita e de alguma forma eu não tenho mais domínio ou controle sobre aquilo. Então, o que eu tenho enquanto perspectiva, ela alcança outras dimensões que a gente pode pensar com relação à fé, com relação à esperança, e não tem mais nada que eu possa fazer e está nas minhas mãos, além de dar um apoio emocional. Olha que interessante, a partir de certo momento, quando ela coloca, nem aquele acesso mais com a pessoa no estado de consciência já existia. Então, ficam fios, né? Ficam fragmentos que a gente pode se apoiar e se apegar. O luto começa assim aí. O luto começa com esse processo ainda está sendo formado. E o luto se desenvolve quando a gente sofre o processo da perda e o luto dura depois, porque aquela ausência, ela ainda precisa ser configurada para a gente e ela pode demorar quase 2 anos de um luto que a gente entende como um luto normal para poder fazer com que a pessoa recupere minimamente a sua vida, a sua rotina, as suas condições antes estabelecidas. Para algumas pessoas, esse luto pode durar ainda mais. E é por isso, Guilherme, que em alguns casos de alguns familiares que acompanham alguém num processo de uma enfermidade há muitos anos, a gente às vezes tem a sensação de que a pessoa também o inverso aconteceu, ela se recuperou um pouco mais rápido, porque de alguma maneira talvez ela já tivesse nessa vivência do luto há bastante tempo ali, quando teve um diagnóstico muito negativo em relação à esperança. Então a pessoa, ela vai tomando todas as medidas paliativas ali no cuidado com essa pessoa, mas ela vai elaborando, às vezes ela começa um processo terapêutico, ela vai se organizando para a hora desse adeus chegar. Todos os episódios, quando eles vêm de forma mais abrupta, quanto mais imediato e abrupto acontece o episódio, mais ele é agudo enquanto a nossa perspectiva de lidar com ele. Isso sim, é fato. Quando a gente tem um processo que é mais crônico, que é mais longo, que a gente tem mais tempo para poder aprender e lidar com esse processo, fica realmente um pouco mais fácil da gente lidar com eles. Processos, por exemplo, idosos com processo de Alzheimer, pessoas que já estão acamadas ou patologias crônicas que levam a pessoa para um estado de adoecimento mais prolongado, de hospitalização, deshospitalização, mas a gente sabe que aquilo ali tem prognósticos que não são tão favoráveis. É claro que a gente dá tempo da gente poder assimilar aquilo de uma forma um pouco mais plausível, da gente poder cuidar da gente, entender que a partir do desfecho daquele episódio eu vou precisar de cuidar mais de mim. Então, sim, existe essa diferença, né? Tanto que quando a gente entende assim, as piores perdas que a gente tem é uma perda de acidente, é uma perda que é realmente uma perda inesperada. Abrupta, né? Eu estava realmente convivendo com aquela pessoa hoje de manhã e a pessoa não está mais na minha presença. Antes de Dr. Lucas trazer uma contribuição, vamos escutar sobre o momento que a Raquel estava, como é que não era só ela nessa história, vamos ver. No dia que ele entrou em ECMO, no dia 24, né, antes do 31, que ele morreu no 31, uma semana ele ficou na ECMO. No dia que ele entrou na ECMO, no dia 24, nossa filha estava fazendo 11 meses. E aí foi uma mistura, né? Eu lembro que a médica falou, a gente vai crer que ele vai estar no aniversário de 1 ano dela, né? Daqui 1 mês e tal. Eu ainda falei, nossa, mas é tudo isso de tratamento? E ela foi e falou assim, não, vamos crer que é menos, mas que ele vai estar fora, vai estar bem no aniversário dela, né, de 1 ano. E eu cria naquela palavra, sabe? Eu, em nenhum momento, acho que a gente não aceita, né? E eu me vi no velório, eu me vi viúva, né? Mas você pensa assim, é pessimismo. Você não vai pensar assim, Deus está te alertando para algo, né? É muito ruim, porque, tipo, é angustiante, você fica impotente, você não tem nada que você pode fazer, a única coisa que você fica lá todo dia, dependendo de uma ligação da médica, uma vez no dia, para você saber do 24 horas da pessoa que você ama. Então, assim, é triste, é angustiante e sem Deus, impossível. Eu, sinceramente falando, eu não sei como que uma pessoa faz para passar, porque a gente tem inúmeras pessoas que passam por isso, estão passando por isso. E eu não sei como que a pessoa faz sem se agarrar em Deus, porque a gente agarrada com Deus, chorando no colo de Deus, já era desesperador. Imagina, então, uma pessoa, né, que não tem Deus.
E doutor Lucas, qual que é a reflexão, assim, que a gente... Porque ela já traz esse olhar, né? De que realmente, assim, ela estava ali num momento de fragilidade, já se vendo, né? Naquela dúvida, será que é um alerta que Deus está me dando? Será que é um pessimismo? E todas essas coisas permeiam mesmo a nossa cabeça, né? Sim, e é muito legal quando ela coloca que se apegou a Deus, né? Porque tem situações que a gente não tem nenhum argumento para a gente falar, né? A gente não tem nem o que... Em situações que a gente fala alguma coisa, mas fala, o que eu vou falar? É só dar um abraço e falar, estou aqui e se puder te ajudar, o que eu puder ser útil nesse momento, você pode contar comigo, né? Então, é ser sustentado ali pela fé, né? Por Deus mesmo, para passar por esse momento, que é um momento que a gente não está pronto, né? Nunca a gente está pronto para passar por isso, né? Não foi de um dia para o outro, né? Mas foi uma coisa abrupta, né? Saiu de um estado que estava muito bem para o falecimento em poucos dias, né? Ao longo de poucos dias. E a gente não está pronto para viver isso. E a própria pandemia em si foi uma coisa abrupta de forma global, né? Você falou da questão da espiritualidade, que ela falou lá sobre a questão do relacionamento dela. Vamos ver um pouquinho sobre as conversas que ela teve com Deus nesse momento. E eu lembro que um dia antes dele morrer à noite, eu orando, né? Eu falei com Deus, eu falei, Deus, eu não vou me desviar. Eu, tipo assim, tô meio cansada, né, do que tá acontecendo, não sei o que é, se vai, se não vai. Eu achei tão sobrenatural o dinheiro ser levantado e as pessoas estarem, né, eu nem sabia que ele era tão amado do jeito que foi, né, a mensagem, o mundo inteiro, né, eu recebi a mensagem o dia inteiro, eu nem dei conta de ver mensagem dos outros e tal. E recebi dinheiro, sabe? Era muito louco eu entrar na minha conta e ver R$1,90, R$2. Parecia que a pessoa tinha entrado e falou assim, não, eu vou plantar uma semente ali. Então, eu acredito, eu vou plantar uma semente ali. Então, tinha gente que eu não conhecia que transferiu R$10 mil para minha conta e tinha gente que eu também não conhecia que transferiu 20, R$10, R$5. Eu achava aquilo incrível. Eu falava, não, Deus tem um propósito nisso, não é possível um negócio desse, né? Então, aí quando foi vendo que ele não foi melhorando, eu peguei e falei assim, Deus, eu orei um dia antes, né? E eu falei com Deus, eu falei assim, Deus, eu não quero isso. Eu não quero que a minha filha cresça sem ele como pai, né? O Drummond, ele é top. E aí, eu fiz essa oração, eu falei, Deus, então se é isso que o Senhor tem, se ele não vai sobreviver, eu te entrego, chega, porque... Ele tá sofrendo, a gente tá sofrendo, a mãe dele ficou o tempo todo junto comigo em casa, ficava assim, falando para Deus, né, orando, falando assim, eu não vou desviar, eu não vou te amaldiçoar, eu não consigo viver sem o Senhor, eu não quero viver nessa terra sem o Drummond, mas eu não consigo ficar sem o Senhor, então assim, se é isso mesmo, que seja, né, eu te entrego o Drummond, ele é a semente mais preciosa que eu tenho nessa terra, eu te dou. E eu sei que o Senhor vai me dar graça, que o Senhor vai ser o marido da viúva e o pai da órfã. Então eu sei que eu tô segura, que eu tô com o Senhor. E no dia seguinte ele faleceu. E foi devastador. Eu cheguei no hospital, eu fiz tudo assim, que tipo, eu não acreditei naquilo lá, eu subi em cima dele no hospital quando eu fui lá, orei, chamei Fôlego de Vida, Vale de Ossos Secos, todos os textos que eu conhecia e mais um pouco, e os que eu inventei da minha cabeça. E subi em cima dele e orei e tudo. Eu falei assim, eu vou crer até o fim, ressuscitar que seja, no caixão, no velório e tudo. Eu orei até o fim e é assim, você não acredita, né? É um vazio, parece que o chão abre na sua frente, você entra num poço, você entra num buraco e assim, você fica olhando para o céu, olha para o céu, olha para o céu. É impossível a gente não se emocionar, principalmente por conhecer a Raquel e
e a pessoa que ela é, né? Que ela representa não só para a Lagoinha, como pastora, como professora do Seminário Teológico Carisma, mas como igreja, né? Como somos da mesma família, do mesmo reino, e como ela bem disse, não foi só o impacto de ver o quanto ela, o Drummond, eram amados, mas também o quanto de amor de Deus, por meio da vida dela, o Senhor tem derramado para a nossa vida. Em especial, quem tem vivenciado, de alguma maneira, a experiência do luto, né? Porque ela, além de ser um bom motivo para viver, tem vivido essa sinceridade, essa verdade, de uma conversa muito sincera, muito genuína com Deus, de entregar o esposo dela da forma como ela fez, mas ao mesmo tempo também de fazer tudo que ela pensou, que ela sentia, que ela quis naquele momento. E isso faz parte dessa vivência, você, a emoção, o choro, a dor, o tudo. Como ela falou, parece que você entra num buraco, a gente vai sair dele, mas é normal a gente viver isso, passar isso? Thalita, existe uma distância que ela não pode ser medida entre aquilo que eu compreendo e aquilo que eu vivo. Então, eu compreendo, eu imagino alguma coisa, eu tenho uma intuição a respeito daquilo, e eu faço as minhas orações, eu me inclino diante daquela realidade, eu consigo até entregar diante de realidade, mas quando aquilo que está diante de mim enquanto um processo de realidade, e aquilo eu tenho um choque, a distância é muito grande, então ela é imprevisível. Como é que nós vamos reagir? Você imagina que no caso dela, ela contou com tudo que ela podia imaginar. Olha que interessante que ela fala assim, eu falei versículos que nem existiam na minha cabeça, numa tentativa completamente emocional, que aquilo fosse revertido, que aquilo que estava acontecendo diante dela não fosse real, né? Aquele choque daquela realidade tão gritante perante nós. Ela dizendo que até durante o velório, até durante ali o corpo inerte diante dela, ela ainda fazia suas últimas tentativas, como todas as passagens que a gente conhece de pessoas que foram ressuscitadas. Aquele fio de esperança última antes daquela tampa se fechar na urna. E isso não deixa a fé dela menor. Isso não deixa a fé dela corrompida de alguma maneira. E a beleza do que ela diz, que o que sustenta a fé dela, ela dizia assim, Deus, eu não vou te abandonar. Né? A importância do Senhor na minha vida é maior do que a importância do meu esposo, por mais que o meu esposo aqui seja o mais importante que eu tenho. Ter a capacidade dessa maturidade, de uma espiritualidade vivida, exige tempo, exige dedicação, exige uma vida completamente envolvida com essas disciplinas espirituais para que você chegar nesse ponto, né? Então, isso de maneira alguma, e as pessoas também que viveram o luto e as perdas que foram enormes nesse período também estão passando. E aí você fala assim, meu Deus do céu, a minha fé está abalada. Não, a gente passa por isso mesmo, é normal no período da dor a gente questionar. E ela dizia, eu não vou brigar com Deus. E tem gente que briga com Deus, mas gente, calma, Deus até suporta, isso tá? ele entende. Deus suporta, fiquem tranquilos, a gente vai superar e passar por essas coisas. E olha que interessante, a gente vê e ela conta já episódios rindo, né? Olha que coisa bonita, ela chora e ri. E assim é a vida da gente, e assim a gente lida, é humano. Né? Então vai ter aquele dia que a gente vai chorar e rir no mesmo dia e que a gente lembra das coisas maravilhosas que a gente viveu com aquela pessoa e a gente chora pela distância e pela finitude que nós também teremos, né, Thalita? A nossa vida também é finita e a gente percebe na perda do outro olhar para a nossa própria finitude. A gente é finito e a gente vai viver isso também. E serve para a gente pensar, peraí, eu não tenho que ressignificar, a perda também não me ajuda e contribui para eu ressignificar a minha própria vida? Uau! E vamos ver como que ela tem feito isso em Deus. A gente é um bom motivo mesmo para a gente viver, porque nós temos um chamado, nós temos um propósito nessa terra. E ao invés de você se perguntar, ou eu, né, ao invés da gente se perguntar por que isso aconteceu com a gente, eu acredito que a gente tem que... um bom motivo para a gente viver parar de perguntar isso e começar a perguntar se no mundo inteiro acontece, por que não pode acontecer comigo? Por que não pode acontecer com você? Então, acontece para mudar a base da nossa vida, acontece para mudar o nosso foco, acontece para a gente ser um bom motivo para viver para muitas pessoas, acontece porque o mundo é assim. Então, eu falo assim, para você que está me ouvindo, para você que está me vendo, escolha Deus, escolha todo dia, chora
Chora todo dia. Se você não está conseguindo levantar hoje, respeita a sua dor. Não levanta hoje, mas amanhã faz uma escolha diferente. Eu tenho isso para mim. Se aconteceu comigo é porque eu posso suportar. Que bom que aconteceu comigo e não foi com a minha vizinha, porque de repente ela ia sucumbir. Eu não, eu tenho um Deus que está no controle da minha vida, que está sentado num alto e sublime trono, que está no controle de todas as coisas, e esse Deus, ele é o meu Pai. Uau! A gente percebe como que a fé, ela entra quando ela é aliada de uma espiritualidade saudável, da saúde emocional saudável, como é que a fé ela é protetiva para a gente. Olha como é que a fé dela fez algo assim absurdamente maravilhoso para ela, né? A ponto dela falar assim, ainda bem que foi comigo, não foi com uma pessoa que não tem Deus. Você imagina o ponto que ela chegou de dar conta de proferir isso, né? De dizer algo com tanta lucidez, né? A minha fé serve para a gente poder alcançar coisas que são transcendentes, que são sobrenaturais, que as pessoas que não conhecem essa dimensão vão ter uma dificuldade ainda muito maior para poder lidar. E a gente está falando sobre uma fé, como o Guilherme disse, saudável, né? Não é uma religião, não é uma religiosidade, é realmente, como a gente fala aqui muito no programa, esse tripé do corpo, da alma e do espírito, né? Que se uma parte está ali desequilibrada, a outra vai ter um problema. Então, são os hormônios trabalhando em favor de uma espiritualidade saudável, um espírito forte em Deus, trabalhando em favor das emoções. E assim a gente vai reorganizando a vida no seu devido lugar, né? Sim, as coisas saudáveis, elas vão puxando outras coisas saudáveis, né? Que o problema é uma fé cega que depois você vai, não tem sustentação, né? Você vai falar assim, por que comigo? Se eu vou na igreja, se eu faço, se eu oro, se eu dou curso, né? Por que com a gente, se a gente fazia, né? E aí você se perde ali naquela fé e perde a fé, uma fé que estava sustentada na questão errada, né? Então, o Guilherme falou, a fé é um mecanismo maravilhoso de acalmia, né? De você trazer um entendimento, que fala, olha, não é porque eu estou sendo amaldiçoado, né? Não é porque eu estou sendo punido. Né? Ela falou, se acontece no mundo todo, por que não pode acontecer comigo? Né? Se é um mecanismo de Deus agir que a gente pode até não entender, a gente tem que ter humildade, a gente não entende. Né? Por quê? Ela falou, não sei, né? Não sei, né? Mas eu creio que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, então eu vou respeitar e vou me inserir nessa realidade e amém, que tenha sido feito assim, né? Acreditando que existe algo maior do que a nossa capacidade de compreensão. E a fé infantilizada, ela pensa justamente ao contrário, né? Por que comigo? A fé infantilizada, ela se converte para aquela fé que se converte para as bênçãos que eu posso receber, né? Que acha que a fé é um campo de força, que nada vai me atingir. Né? E trazendo esse nada para atingir, que nenhum vírus vai entrar no meu corpo, nenhuma bactéria, né? Eu vou orar para não ter espinha e minha espinha e não vou ter espinha mais. Eu falei, olha, pode até acontecer, se for da vontade de Deus, mas se não for, não vai. A espinha vai ter um propósito na sua vida, a doença vai ter um propósito na sua vida. Né? Eu trago para as pessoas sempre, olha, onde não tem desconforto, não tem crescimento. Né? A gente cresce, né? Muitas vezes é no desconforto, são nos desertos nos quais a gente caminha. Quem acompanha o programa já há bastante tempo, sabe, eu já compartilhei aqui já algumas vezes, a gente já falou sobre isso, na vivência do luto, né, que eu passei em 2018 com a perda da minha irmã aos 37 anos, em 2021 a minha mãe também vítima de Covid, e eu costumo dizer, a reflexão que eu trago para mim, que é como na academia, que o músculo, ele se fortalece à medida que ele é colocado ali naquela dor, naquela resistência ali máxima. Então, quanto maior a resistência também nas situações que a gente vai vivendo, maior a nossa capacidade de desenvolver esse músculo da fé, essa musculatura da fé, né? De ir passando por uma situação e por outra. E algo que ela falou ali, que também me marcou muito, ela falou a questão de respeitar a dor. Então, o respeito pela dor é entender a psiquiatria, a psicologia, ela explica o luto a partir de algumas fases, não tem algumas linhas que pensam assim, da revolta, da raiva, da anulação e tal. A gente já falou sobre luto especialmente aqui, assista a playlist do programa todo, mas tem tempo para acabar.
né? A ciência também explica que tem um tempo, a própria palavra diz isso, há tempo para sorrir, há tempo para chorar. Vai chegar uma hora que você vai sorrir de novo. Então, é você realmente respeitar a sua dor. Gente, eu lembro de momentos que eu não queria escovar dente, que eu não queria levantar da cama, que eu não queria, sabe, assim, que eu fiz tanta coisa que eu não queria fazer, que eu precisava fazer, que isso foi desenvolvendo uma musculatura emocional, espiritual, que foi me trazendo para esse lugar. E um belo dia, nas minhas conversas maravilhosas com ele, né, porque não eram tão educadas como a da Raquel, e eu entendi que ele dava conta de mim sem escovar dente, ele dava conta de mim sem querer levantar da cama, ele dava conta de mim fazendo um tanto de coisa que eu não queria fazer, e ele dava conta de mim falando coisas com ele que eu achava que eu estava totalmente certa para falar. Por quê? Porque eu posso respeitar a minha dor, o que eu não posso é idolatrar a minha dor. E quando você toma essa decisão consciente, e por isso que esse programa existe, para te ajudar a tomar essa decisão e ressignificar a sua vida a partir de uma nova mentalidade, é para que você tome essa decisão. Deus, está vendo esse tanto de caco aqui? Está aqui na mesa, eu coloco diante do Senhor. São as minhas falhas, os meus pecados, os meus erros, os meus diagnósticos, uma ansiedade, síndrome do pânico, depressão, luto. E o luto pressupõe um estado de vergonha. E a vergonha dói, você quer se esconder, mas você pode colocar isso tudo na mesa diante do Senhor e mostrar para Ele. Isso não envergonha Deus, isso não deixa Deus preocupado, isso não faz Deus perder o controle, isso não te torna menor ou pior para Ele. Ele não vai pegar esses cacos e colar de qualquer maneira, Ele faz de novo. A minha oração é para que você experimente o fazer de novo de Deus. É o fazer de novo. Ele faz tudo novo e só Ele pode fazer isso. Que você experimente na sua vida, independente do luto que você está vivendo, da perda, do cenário. Deixa Deus fazer tudo de novo. Até o próximo programa. Obrigada pelo esse tempo, você ter participado aqui com a gente. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Dr. Lucas. Até a próxima.